Amém? Exaltado seja o Rei Jesus. Vamos abrir no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, o apóstolo mais jovem, é autor de João, também o autor das Epístolas Universais de João e também o autor de Apocalipse. Vamos ler em João, no Evangelho, no capítulo 1, os 5 versículos deste primeiro capítulo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Você entendeu? Vou fazer igual o doutor Reinaldo Purim. Vou ler de novo. Preste mais atenção, dizia ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a conheceram. Vamos, neste momento, orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado a Deus pela narrativa joanina, nos trazendo, ó Deus, elementos para que conheçamos e experimentemos Jesus Cristo, revelação do Senhor. Agora, ó Deus, muito mais do que o texto e a sua leitura, pedimos pela manifestação do Senhor a cada um de nós, pois cremos, ó Deus, que o nosso cesto não voltará vazio para casa. A palavra do Senhor será depositada em nós e retornaremos cheios da palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. João está escrevendo ao discípulo mais jovem, e ele está escrevendo. E a narrativa de João, o início chamado prólogo, difere dos outros 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. João começa dizendo: no princípio era o Verbo, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra verbo vem do grego, logos. Logos é uma palavra que dá a ideia de movimento. Não os socráticos, mas os pré-socráticos, Heráclito, por exemplo, dizia que o mundo estava em mudança constante. E ele dizia, essa mudança constante, ele chamou de logos. De um modo bem simples, ele chamou de logos. E depois Platão vai aproveitar a mesma ideia e ele vai dizer, há 2 mundos, o mundo ideal e o mundo que nós vivemos, chamado mundo dos fenômenos. Dizia, lá no mundo ideal, dizia Platão, bem lá fora, tudo que é perfeito está lá. Por exemplo, você tem em casa 4, 5 tipos de canetas diferentes. Todas elas são canetas. A chave do carro, a chave da casa, a chave do cadeado são diferentes, mas todas são chamadas de chaves. Dizia Platão, lá no mundo ideal existe uma caneta só, de onde originou a ideia para todas as canetas, de onde originou a chave da chave original para todas as outras chaves. E ele dizia, sair do perfeito, do ideal, para vir para o fenômeno, o mundo dos fenômenos, o nosso mundo, dizia ele, isto é, logos. Essa palavra é traduzida para o português como verbo. Então João diz, então Jesus é o logos.
E ele diz, ele estava no perfeito, ou seja, ele estava com Deus, e ele veio. No princípio era o verbo, era o Logos, e ele estava lá, mas ele veio para o mundo imperfeito e habitou entre nós. Mas o que chama atenção nesses primeiros 5 versículos nesta noite, é que ele diz, tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a vida, nele estava a vida de todos os homens. Está falando de Jesus. Ou seja, o que João está dizendo é que nós dependemos de Deus em todas as coisas. Por melhor que eu seja no esporte, que eu seja na ciência, que eu seja na filosofia, que eu seja na atividade profissional, ele está dizendo, mesmo assim, eu dependo de Deus. Mesmo que eu seja uma figura extraordinária, ainda que eu seja rico, mesmo assim, eu dependo de Deus. Eu lembro-me quando o cantor Leandro ficou enfermo, e apareceu a notícia na televisão. Havia uma dupla chamada Leandro e Leonardo, e eu estava assistindo e eu disse, está aí um camarada, que se o dinheiro pudesse salvar, ele está salvo. Milionário, riquíssimo, famoso, influente. Mas a doença dele não durou 6 meses. Logo em seguida, ele estava morto. Sabe por quê? Você pode ter dinheiro, pode ter prestígio, pode ter fama, pode ter influência, mas todos nós dependemos de Deus. É isso que João está dizendo, que tudo que existe no mundo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você pensar no universo, foi feito por ele. Se você pensar no planeta que foi descoberto ontem, foi feito por ele. Se pensar na estrela que explodiu, lá do outro lado do universo, na outra galáxia, Deus estava lá porque aquilo lá foi feito por ele. Ele está dizendo, nós dependemos de Deus. Todos nós, se nós tivéssemos capacidade de andar pelas páginas da Bíblia e pudéssemos encontrar no Velho Testamento Abraão saindo da sua terra, riquíssimo, e alguém dissesse, Abraão, você é rico aqui, você tem muita influência, por que você está saindo daqui? E ele diria, porque Deus mandou. Eu estou indo porque Deus mandou. Mas você é o homem mais rico da sua região? Ele diz, mas Deus manda em mim da mesma maneira. E ele obedeceu ao Senhor e saiu, partiu para uma terra distante. Se você encontrar Moisés, um homem dos mais cultos do seu tempo, e você disser, Moisés, para onde você está indo? Eu estou indo para o deserto. E por que você está indo para o deserto? Eu estou indo porque Deus mandou. Mas Moisés, você é culto, uma das figuras mais influentes do Egito. Sou sim, mas Deus manda em mim. Não importa quem você seja, se seja um Abraão, não importa se você é um Moisés, Deus é quem governa a sua vida. Não importa onde quer que você esteja, ainda que não seja no topo da montanha, ainda que você esteja no fundo do vale, Deus coordena a sua vida. De vez em quando eu ouço alguém dizendo, pastor, tenho feito de tudo, agora está nas mãos de Deus. Quero dizer uma coisa a você, sempre esteve nas mãos de Deus, sempre. Você nunca conseguiu coordenar. A Bíblia diz que nem sequer um fio do cabelo da sua cabeça você consegue controlar. Nem sequer 1 centímetro, 1 milímetro da sua estatura você consegue acrescentar. Porque tudo está nas mãos de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Mesmo que você diz, eu não vou entregar ao Senhor, está nas mãos dele. Porque tudo foi feito por ele e para ele. Tudo foi feito por ele e para ele. Nada foi feito para os céus, nada foi feito para o Moisés, nada foi feito para o André. Tudo foi feito para ele, tudo foi criado para ele. Todas as coisas pertencem a ele, diz a palavra do nosso Deus. A Bíblia fala em Lucas capítulo 15, de uma família em que um filho chegou e disse, pai, eu quero sair de casa.
eu quero a parte da herança que me cabe, eu vou embora. Ele é conhecido na Bíblia como o filho pródigo. Pensou, eu posso ir embora e eu posso fazer o que eu quiser. Sabe qual é o grande problema enfrentado pelo filho pródigo? Não é que ele saiu de casa. O problema do filho pródigo não é que a riqueza que ele levou acabou. Este não era o problema. O problema do filho pródigo é que ele não tinha condições de multiplicar aquilo que estava nas mãos dele. O que ele levou consigo, ele conduziria até que o último centavo, o último ceitil terminasse, o último acabasse. Ele não conseguiria multiplicar. Porque quando nós estamos sob a égide, a condução permanente de Deus, Deus se manifestando a nosso favor, Ele é capaz de multiplicar aquilo que nós temos na nossa mão. Nós podemos dizer, Senhor, eu estou indo. E Ele vai dizer, vá, que eu vou abençoar você. Ele disse, Abraão, pode ir, Abraão, que a sua riqueza não vai acabar. E não acabou. Ele disse a Moisés, pode ir. Moisés disse, mas tem que atravessar o deserto. Ele disse, a comida não vai faltar. Vocês vão depender de mim, eu vou abençoar vocês no deserto. E ele atravessa o deserto, abençoado por Deus. Mas Deus, onde eu vou arranjar água? Deus disse, isso é fácil para mim? Pode tocar na rocha. Disse, Senhor, não é melhor cavar um poço? E ele disse, não, toca na pedra. Pode bater nela que sai água. E Moisés toca na pedra porque ele dependia de Deus. Não é porque estava no deserto que ele poderia viver e fazer o que ele quisesse, mas teria que depender de Deus. Nós todos dependemos de Deus, quer no deserto, quer no trono do Egito, quer na terra prometida, quer da além do Jordão. Nós todos dependemos de Deus. O grande erro do filho pródigo é que ele pensou que saindo de casa, a riqueza dele duraria para sempre. Você quer experimentar? Pare de ser fiel ao Senhor. Pare de dizimar. Pare de servir ao Senhor. Você vai perceber que a sua riqueza, aquilo que você tem nas mãos, começa a diminuir. Você vai perceber claramente que aquilo que você possui, como falava Langston, ele dizia o seguinte, dizime ao Senhor conforme a sua renda, antes que Deus transforme a sua renda conforme o seu dízimo. Eu vou repetir, dizime ao Senhor conforme a sua renda, antes que Deus transforme a sua renda conforme o seu dízimo. Deus tem a capacidade de multiplicar. Percebemos isso em João capítulo 6. Jesus diz aos discípulos que possam ir comprar pão para aquelas pessoas que estão ali. E os discípulos saem e dizem, Senhor, nós estamos indo. Jesus fica naquela região. E quando eles voltam preocupados, eles dizem, Senhor, nós não conseguimos pães. E Jesus diz, manda a multidão sentar. Manda todo mundo sentar. Provavelmente estima-se umas 12.000 pessoas ali, porque eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então todo mundo senta. E Jesus diz, o que é que vocês têm? E eles olham ao redor e encontram apenas 5 pães e 2 peixes. Isto é nada para 12.000 pessoas. Isto é nada para 12.000 pessoas. Se nós não aprendemos a confiar em Deus, não adianta fazer cálculo, não adianta ter estimativa, não adianta ter estatística, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Todos os dias as pessoas estão fazendo contas de quantos morrem, qual é a média móvel, eles estão avaliando quantos já morreram, quantos ainda vão morrer, quantas vacinas é possível fazer com o insumo que está chegando, quantas vacinas ainda é possível comprar. Não adianta fazer conta. Temos que aprender a confiar em Deus. É isso que nós precisamos aprender. Quanto vocês têm? Disseram, 5 pães? Isso não é nada. Manda a multidão sentar. Me dá aqui esses pães. E Jesus orou. Porque o segredo maior
é de que Ele consegue multiplicar. A gente não consegue fazer isto. Eu vou ficar olhando para um pedaço de pão, 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos, olhando para ele, e ele vai ser um pedaço de pão só. Mas se Deus disser, me dá aqui, Celso, toma, Senhor. E ele vai dizer, e agora? Senhor, já são 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ele vai multiplicando. Essa é a capacidade que o filho pródigo esqueceu, que só é possível multiplicar com Deus. Se nós não estivermos nas mãos de Deus, não adianta fazer conta. Não adianta fazer estatística, quadro estatístico. O que nós precisamos é nos colocar nas mãos de Deus. Dizer, Senhor, as possibilidades são mínimas, mas com o Senhor as possibilidades são máximas. Nossa igreja tinha um diácono, eu gostava muito dele, já falecido, diácono Zé Mário. Domingo de manhã ele tinha uma classe, uma reunião de oração aqui no templo, e ele vinha para cá, e eu chegava aqui, eu escutava enquanto orava para começar a escola dominical, escutava o irmão diácono Zé Mário cantando com a sua classe, já bem cedo, com seu grupo de oração. Um dia, eu estava chegando, havia terminado a reunião, e eu estava subindo para dar aula na galeria, e encontrei ali de manhã o diácono Zé Mário, e aí ele falou, pastor, como que o senhor está? E eu olhei para ele e disse, irmão Zé Mário, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E ele deu uma risadinha, olhou para mim, disse, bateu no meu ombro e disse, pastor, com Cristo, até sem barco, tudo vai muito bem. Até sem barco, tudo vai muito bem. Nós precisamos confiar em Cristo, porque tudo foi feito por Ele, e para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito para Ele. Então, seja o que for que consigamos juntar, pertence a Ele. Seja o que for que consigamos fazer, é dele. Seja lá o que for que consigamos construir, o mérito é dele. Quero concluir. Quando eu assumi a igreja em Cabo Frio, jovem ainda, 26 anos de idade, era feio, tinha cabelo ainda, e com 26 anos assumi a primeira igreja batista de Cabo Frio para pastorear aquela igreja, um grande desafio. E conheci na igreja 2 diáconos, diácono Nicanor e diácono Ovídio. E eles moravam no Baixo Grande, e na Rua dos Santos. E eu ia fazer uma visita a eles e disse ao irmão diácono Israel Dias Rosa, estava saindo, ele disse, pastor, está saindo, eu vou fazer uma visita ao diácono Nicanor, eles moravam na mesma rua, e o diácono Ovídio. E ele disse, ele mora na Rua dos Santos. Eu falei, eu vi, eu anotei aqui. O senhor sabe por que a rua é Rua dos Santos? E eu parei e disse, não, eu acabei de chegar, estou começando a pastorear a igreja. E o diácono Israel Dias Rosa disse, os moradores da rua pediram à prefeitura, à administração pública municipal, para mudar o nome daquela rua e colocar Rua dos Santos por causa deles dois, dos 2 diáconos que moravam na rua, que eles eram para os moradores 2 santos que moravam na rua, e a prefeitura, a administração, acatou o pedido, abaixo assinado dos moradores, e a rua chamava Rua dos Santos por causa do Nicanor e do Ovídio, 2 diáconos da igreja. Rua dos Santos, eles 2. E aí eu fui lá visitar.
não tinha contato direto ainda com eles. Fui primeiro à casa do irmão Nicanor. Cheguei lá, encontrei um senhor de chapéu, com chapéu grande na cabeça, um sol quente, com uma enxada na mão. E aí eu cheguei e disse a ele, com 26 anos de idade, disse, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu vim fazer uma visita ao senhor Nicanor. E o que o senhor quer com ele? Falei, chama ele lá para mim. E aí ele falou, mas o que o senhor quer com ele? Falei, eu sou o pastor da igreja batista, da primeira igreja. Ele falou, o senhor é o pastorzinho que chegou. Eu falei, eu sou o pastorzinho que chegou. E aí ele falou, eu sou o Nicanor. Aí eu olhei aquele homem descalço, enxada na mão. E eu disse a ele, o senhor, esse sítio, o senhor trabalha aqui? Ele falou, trabalho. Falei, o dono está aí para a gente orar por ele também. Ele falou, o senhor quer orar pelo dono do sítio? Falei, é. Ele falou, o senhor não conhece o dono? Pensei, tem uma semana que eu estou aqui. E aí eu falei, não conheço. Ele falou, conhece sim. E aí eu olhei ao redor, buscando alguém, algum rosto conhecido. E eu falei, eu conheço o dono? Ele falou, conhece. Eu falei, quem é o dono? Foi Jesus, eu só tomo conta. Aí um silêncio se fez entre nós dois e ele disse, o senhor está vendo isso tudo aqui? Eu estou aqui tomando conta. Antes de mim tinha outro tomando conta, que dizia que era dono. Eu vim tomar conta até o dia que eu morrer. Quando eu morrer, vai vir outro tomar conta. Aí ele falou, os meus filhos falam que eu sou proprietário, mas na verdade, eu estou tomando conta. Isso aqui é de Jesus. E eu fui com ele à casa do irmão Ovídio. E aí quando estava chegando, ele falou, o Ovídio tem plantação muito grande. Se der 10 canas, ele tira uma para Deus. Se a galinha colocar 10 ovos, ele tira um para Deus. Se der 10 cocos no pé, ele tira um para Deus. E eu disse, sério? Ele disse, é. E aí nós chegamos lá na varanda, tinha um cesto, cheio de coisas. E aí ele falou, aquele cesto ali, tudo ele põe ali para levar para Deus. Era por isso que aqueles dois homens, os moradores da rua, diziam, eles são santos. E eles tinham essa visão clara, de que tudo pertence ao Senhor. Tudo é de Deus. Sabe quanto tempo você vai tomar conta da sua empresa? Até o dia que você morrer. Sabe quanto tempo você vai sentar na cadeira que você trabalha? Até o dia que você morrer. Sabe quanto tempo você vai tomar conta da sua família? Até o dia que você morrer. Tudo foi feito para Ele. Tudo. E nada do que foi feito se fez. Tudo pertence a Ele. Eu gosto da oração de Salomão. Quando Salomão está consagrando o templo. E ele diz, Senhor, do Senhor são todas as riquezas da terra. Eu gosto do salmista, no Salmo 24, ele diz assim, do Senhor é a terra, o mundo, os mares, e que mais? E todos que neles habitam. A pessoa fala, o ateu diz assim, não, eu não quero saber de Deus, eu não quero pertencer a Deus. Já pertence. Você pode não reconhecer a glória de Deus, mas você já pertence ao Senhor. Porque tudo foi feito para Ele, tudo pertence a Ele, todas as coisas são dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo pertence ao Senhor. Tudo. Tudo. E eu vou usar de uma redundância. E quando a Bíblia diz tudo, é tudo. Tudo. Não sobrou coisa alguma. Nós dependemos de Deus. Você precisa multiplicar, você depende de Deus. Você precisa sair do fundo do vale, você depende de Deus.
Mas, deixa eu concluir. O salmista diz assim: Deus, para onde eu fugirei de ti? Para onde eu me irei da tua face? Ele diz: se eu fugir para o deserto, ali o Senhor está. Se eu descer à profundeza dos mares, atravessar o mar, ali também tu estás. E se eu tomar as asas da alva e subir até os céus, ali também tu estás. E ele diz: não há sequer uma palavra na minha boca que o Senhor não saiba. E não há sequer um pensamento na minha cabeça, mesmo que antes que ele se transforme em palavra, o Senhor já conhece. Tu me conheces desde o ventre da minha mãe, quando ainda se formavam os meus rins, o Senhor já me conhecia. Sabe o que ele está dizendo? Eu dependo de Deus. É isto, nós dependemos de Deus. Curva a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, dependemos do Senhor. A nossa saúde, a nossa enfermidade, a nossa inteligência, a nossa falta de aptidão, todas estas coisas dependem do Senhor. O nosso casamento, os nossos filhos, o nosso patrimônio, tudo, ó Deus, que dizemos que é nosso, tudo isso pertence ao Senhor. Por isso, ó Deus, nós pedimos que Tu tenhas misericórdia de cada um de nós. Age, ó Deus, com misericórdia, porque tudo pertence ao Senhor. Nós dependemos do Senhor e nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.